Bem-vindo ao canal Leitura de Vida. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre o livro do Pequeno Príncipe, que foi escrito por Antoine de Saint-Exupéry, vulgo Antônio. Vou expor aqui algumas lições encontradas no livro do Pequeno Príncipe. Aparentemente ele parece um livro de criança, porém é só começar a folhear e você já percebe que é um livro escrito para adultos. Quando somos crianças, a vida é mais simples de viver. Não há tantas preocupações com as coisas do futuro nem com as coisas do passado. Criança geralmente vive no presente e por isso aproveitam mais as coisas e veem a vida de uma outra forma. Elas se divertem com coisas simples, elas não precisam de muitas experiências fantásticas para se sentirem felizes. Porém, quando começamos o processo de amadurecimento e começamos a nos tornar adultos de fato, nós passamos a lamentar mais as escolhas feitas no passado, começamos a nos preocupar cada vez mais com o futuro e acabamos de esquecer de viver o presente. Passamos a nos importar muito com as opiniões alheias, ainda mais com as redes sociais. Agora, com esse bombardeamento que temos de informações, nós começamos a nos comparar com as coisas que vemos nas redes sociais e são comparações ruins, porque geralmente as vidas que são expostas lá e as experiências que são compartilhadas são coisas fakes, realmente são coisas que não existem. E quando nos comparamos dessa forma, acabamos ficando tristes e a vida começa a perder um pouco mais do brilho. E com essa correria, os adultos acabam esquecendo das pequenas coisas e esse livro vem de encontro a isso. A história começa com o protagonista lembrando de quando ele era criança e fez um desenho de uma jiboia que tinha comido um elefante. Porém, ao mostrar isso para os adultos, eles não compreendiam o que era e sempre achavam que era um chapéu. E depois de várias tentativas, logo ele foi desencorajado a deixar de desenhar e aprender coisas que de fato um adulto precisar, como matemática, português, e foi desencorajado dessa parte mais criativa dele, de usar a criatividade. Então ele foi se tornando adulto e deixou de fazer o que ele gostava de fazer, que era desenhar. Isso me faz pensar o quanto que isso acontece na realidade, Quando os pais, por pensar muito no futuro das crianças, antecipam muitas coisas, dando rotina de adultos para elas. Coloca as crianças em cursos de balé, de inglês, aula de informática, e não deixa a criança ser criança. Acaba tolhindo ela de fazer as coisas que uma criança normal faz, como brincar e fazer várias perguntas. É importante desde cedo ensinar habilidades úteis para a criança, para que ela vá sim para o mercado de trabalho mais para frente e seja preparada para isso. Porém, tudo tem que ter um equilíbrio, pois ela precisa ser criança, não podemos pular essas etapas. Mas então o livro já parte numa outra fase que apresenta o autor mais velho com um problema em mãos. Ele se tornou um piloto de avião e caiu no deserto. Enquanto ele estava consertando o avião dele, o Pequeno Príncipe nos é apresentado e introduzido no livro. O protagonista acorda e é surpreendido pelo Pequeno Príncipe pedindo para que ele desenhasse um carneiro. E assustado, não sabia o que estava acontecendo, e depois de muita insistência por esse jovenzinho pequeno, de cabelo loiro, ele começou a fazer um carneiro e entregou para o pequenininho para analisar o carneiro. E ele sempre falava, não, mas não é assim que eu quero, não foi isso que eu pensei. Então o protagonista ele teve que fazer uma saída criativa. Ele usou a imaginação. Ele desenhou uma caixa para o pequenino, falando que o carneiro que ele queria estava lá dentro. Dessa forma, ele deixou com que o Pequeno Príncipe imaginasse o próprio carneiro. Dessa forma, ele acertou e aceitou o carneiro desenhado pelo protagonista. Uma bela saída, pois dessa forma o príncipe teria que imaginar o carneiro, e era isso que ele queria. Depois de ficar surpreso com a aparição do pequenino no deserto, ele começou a conversar. E depois de descrever o seu planeta, ele começou a lembrar das viagens feitas por outros planetas e relembrar coisas que viu. O Pequeno Príncipe começou a falar então dessas viagens que ele fez em outros planetas. O primeiro planeta tinha um rei que tinha necessidade de ficar mandando em tudo e em todos. Porém, as ordens que ele dava eram sempre razoáveis e previsíveis. Como, por exemplo, o Pequeno Príncipe bocejou e ele falou, eu ordeno que você boceje. E aí ele foi sentar e o rei falou, eu ordeno que tu sentes. E assim se seguiu. Isso me fez pensar que há várias pessoas com esse senso de poder. Tem várias pessoas que necessitam mandar ou se sentir que está no comando para ser feliz. Mas isso é algo que muitas vezes é irreal. Geralmente as coisas na vida fogem do nosso controle. Nós temos os planos, nós planejamos as coisas, mas tem muitas coisas que não cabem a nós. Elas simplesmente acontecem. Você não tem controle sobre a chuva, você não tem controle sobre várias coisas que vão acontecer. Você tem controle sobre a sua vida, mas muitas coisas que estão ao redor você não tem controle. É uma ilusão que muitas pessoas têm de controle absoluto das coisas. Mas dando continuidade, o segundo planeta que ele lembra, ele era habitado por uma pessoa vaidosa, que só gostava de receber elogios
e forçou o Pequeno Príncipe a elogiar. Como ele achava uma coisa inútil, ele fez um elogio vago para deixar o vaidoso feliz. Pessoas vaidosas geralmente não ouvem críticas, só ouvem os elogios, e as críticas são fundamentais para entender os nossos erros e conseguir nos modificar através deles. Bons feedbacks são essenciais para isso. Quando você recebe, muitas vezes você não está enxergando aonde você está errando, e uma pessoa de fora vindo e falando para você, fazendo uma crítica construtiva, isso é muito bom, porque dessa forma você consegue se autoavaliar e realmente ver o que precisa ser melhorado, e aí você vai trabalhando em cima desses defeitos. Então uma pessoa vaidosa, ela geralmente acaba perdendo, né? É uma desvantagem ter esse tipo de comportamento. O terceiro planeta que o Pequeno Príncipe ele visitou, ele era habitado por um bêbado, e esse bêbado ele bebia justamente para esquecer a vergonha que é beber. Olha que contraditório. Então ele bebia, ele enchia a cara para esquecer o que ele tinha feito, que era beber, porque era vergonhoso. Isso nos faz lembrar do quê? Nos faz lembrar que tem muitas pessoas que sabem o que estão errado, elas entendem os erros delas, só que elas não têm forças para sair. Então, ao invés de sair desse ciclo vicioso, elas procuram consolo na bebida. Isso é extremamente ruim. Se você sabe o que você tem que ser feito, por que você já não pega e faz? Você que é o dono da sua vida, você tem que tomar para si a responsabilidade de fazer essas mudanças. E não achar em outras coisas o consolo para os seus erros. Só vai agravar, só vai piorar a sua situação. O quarto planeta, ele era habitado por um empresário, e por ser um homem de negócio, ele não tinha tempo, ele mal viu o Pequeno Príncipe chegar nesse planeta. Ele mal viu as coisas pelas quais ele lutou. Ele não tinha tempo de desfrutar, e começam com um diálogo interessante, e o empresário ele vai falando pro Pequeno Príncipe, dando a ideia de riqueza pro Pequeno Príncipe. Só que para ele não faz sentido algum, porque pro empresário ele contava as estrelas, porque através disso ele conseguia registrar as estrelas, entre aspas, e isso seria os bens dele, e através disso ele conseguia comprar cada vez mais estrelas e aumentar o seu capital. Mas aí chegou numa parte do diálogo que o Pequeno Príncipe fala para o empresário: você retém muitos bens, mas você não dá nada em troca, você não faz nada de bom para as estrelas. Dando uma lição muito importante para nós de que é importante você construir um capital, desde que você consiga oferecer valor para as outras pessoas, você consiga entregar algo de bom para as outras pessoas. Se você enriquecer dando valor para as pessoas, entregando algum produto, alguma coisa que agregue valor na vida das outras pessoas, isso é muito bom. Mas infelizmente hoje nós vemos muitas pessoas enriquecendo de forma ilícita, passando por cima de outras pessoas. O quinto planeta ficava um homem rígido aos regulamentos. Ele acendia e apagava as estrelas toda noite. O Pequeno Príncipe ele viu que, de fato, dentre todos os outros planetas que ele tinha visitado, esse realmente fazia sentido, porque ele fazia um trabalho que beneficiava as outras pessoas. Porém, como a estrela estava girando cada vez mais depressa, ficou um trabalho difícil e cansativo para o acendedor de lâmpadas, pois a cada minuto ele tinha que apagar e acender. E aí o Pequeno Príncipe, vendo essa vida difícil que ele levava, não tinha mais descanso, o Pequeno Príncipe propôs ele seguir um outro protocolo. Então, ele sugeriu para que o homem começasse a andar para trás no pequeno planeta que ele estava, porque dessa forma ia demorar um pouco mais para escurecer. Mas o homem, por ser muito rígido, não aceitou a mudança e permaneceu onde estava. Permaneceu sofrendo. Há pessoas que param no tempo e não evoluem. Isso é extremamente ruim, pois o mundo está em constante evolução. E com essa imensidão de informações que surgem a cada dia, é necessário desenvolver um olhar diferenciado para conseguir filtrar o que é bom das coisas e mudar e se adaptar. Mas há pessoas que aprendem um modelo de vida e ficam rígidos e firmes até o fim desse mesmo modelo, prejudicando a si mesmas, porque o mundo ele não é estático, ele está sempre em evolução. O Pequeno Príncipe lembra que ele foi para um sexto planeta ainda, e nesse planeta tinha um cartógrafo que não sabia de nada. O Pequeno Príncipe perguntava para ele sobre as montanhas que tinha naquele planeta, ele não sabia, sobre os mares ele não sabia. Então ele falou: mas você é um cartógrafo, você não sabe de nada desse planeta? E ele falou assim: não, mas esse não é o serviço do cartógrafo, eu espero as outras pessoas virem até mim e trazer as anotações, e aí então eu faço uma verificação rígida, ou seja, se no planeta tem montanha, ele precisa de uma rocha imensa para validar as informações. Não bastava só a pessoa falar que tinha. Ou seja, ele precisava de uma prova impossível. Como é que você vai trazer uma pedra gigantesca para falar que lá tem uma montanha? E aí entramos em um outro ponto desse livro, um outro ensinamento muito importante. Esse cartógrafo representa as pessoas que esperam que outras façam por ela o que ela mesma não faz.
Elas esperam nos outros a solução dos problemas delas. Elas não se mexem para fazer as coisas. Elas sempre exigem o máximo dos outros e nada delas mesmas. São pessoas estagnadas. Desse sexto planeta, nós podemos tirar várias conclusões, né? É por isso que é importante que você leia. E por fim, ele chegou no sétimo planeta, no sétimo e último planeta, que é nosso planeta Terra. Aqui ele viu a mistura de todos os outros asteroides que ele passou, aquelas várias pessoas que ele foi encontrando, desde do rei, do vaidoso, do bêbado, do empresário. Aqui na Terra, a junção de todos. Na Terra também ele percebeu que mesmo estando em uma multidão de pessoas, ainda assim ele estava sozinho. As pessoas não paravam mais para construir bons laços de amizade, não conversavam mais, queriam tudo de maneira muito rápida e por vezes correm e correm, mas não sabem para onde estão indo. Por vezes as pessoas estão perdidas. A correria do dia a dia dos adultos os torna pessoas superficiais e por muitas vezes eles correm atrás de ilusões. Quando o príncipezinho termina de encontrar suas lembranças, eles ainda estão no deserto, o protagonista e o pequeno príncipe, porém o homem já não era mais o mesmo. Depois dos relatos que o pequenino fez para ele saiu dessa conversa de uma outra forma, só que essa conversa durou dias. Ele tinha se modificado e aprendido lições que algumas coisas ele já sabiam desde criança, só que ele tinha esquecido. E essa história tem um desfecho interessantíssimo. Mas eu não vou deixar esse desfecho para vocês, eu vou deixar que vocês leiam esse livro. Ele é um livro curto, ele é um livro bem pequeno. Eu vou deixar para vocês aqui nos comentários o link do livro, se vocês quiserem. Mas você encontra facilmente eles na internet também. É um livro que eu indico vocês lerem, é um livro fascinante. Dá pra você tirar vários ensinamentos, aqui eu passei por alguns apenas, que eu consegui captar do livro, mas tem vários outros, que se fosse aprofundar mais aqui, ia ficar um vídeo muito mais extenso do que esse. Se você chegou até aqui, eu peço para que você gentilmente deixe seu like, seu comentário, e se inscreva no canal para ajudar a passar para vocês um conteúdo com valor. Mas não deixe de ler esse livro, ele é muito bom. Então eu deixo vocês aqui com esse finalzinho e até a próxima.